O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai fazer-nos conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhe Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe,
Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nessa quaresma, nessa caminhada quaresmal, pedindo ao Senhor para ficarmos mais leves, mais ágeis, para chegarmos ali onde o Senhor quer nos introduzir. Percebemos nessa liturgia como o Senhor está colocando a meta, o céu, a vida nova, a vida no Espírito. Mas tantos discípulos como a samaritana, apesar da boa vontade, ainda não entraram nessa dinâmica. Isso aí também é um exemplo para nós. É vontade de Deus, mas não entramos assim no discernimento de Deus tão fácil. São Paulo vai dizer: o Espírito de Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Nós temos que pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo vença em nós como verdadeiro defensor e nos introduza no mistério de Cristo que quer nos elevar, e para nos elevarmos precisamos das asas do Espírito Santo. O Senhor está ali naquele momento com a mulher, e ele vai falando das coisas do alto, mas o diálogo acontece, mas não flui, porque ela pensa só na água, no mineral. Ele falou: se você conhecesse o dom de Deus, você pediria água, eu te daria água viva. E aí o que ela fala? Mas você não tem nem balde. Assim somos nós. A gente começa a conversar com Jesus, não pense você que é diferente. Jesus está falando lá, e a gente está falando: Jesus, mas e isso? E o Senhor está falando em cima. Os apóstolos falando para ele: come, eu tenho um alimento que não é daqui. E eles falam: mas quem foi que trouxe comida para ele? Jesus está falando da vontade do Pai, e eles estão pensando na comida. E muitas outras passagens do Evangelho, quando faltou o pão no barco, quando o Senhor fala da paixão, e ele percebe então que os apóstolos são lentos. Com Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos, ele: como eu vou entrar na barriga da minha mãe? Eu já sou velho. O Senhor está falando de uma coisa, Nicodemos já está tentando racionalizar como é que vai ser aquilo. Não, aquilo que o Senhor fala, Ele mesmo explica. É Deus que explica Deus. Claro, se eu pudesse entender Deus, eu seria maior do que Deus, porque aquilo que eu consigo compreender, controlar, é menor do que eu. Deus que revela Deus. É o Senhor que tem que me introduzir no mistério. Por isso que o nosso diálogo com Cristo, a gente falou muito aqui do diálogo com Cristo. Primeiro passo, eu tenho que ouvir. E depois eu tenho que compreender. Eu tenho que pedir que o Senhor me faça compreender como Ele quer, e não como eu quero. E não como eu penso. Porque a minha mente não está lá.
Então ele vai falar de um alimento. Eu falo assim: que alimento, Senhor? E por que é importante isso? Porque o Senhor, Ele já é o eterno. Eu falava aqui de manhã, muitas vezes eu posso estar falando algo com o Senhor, daqui algo que para um futuro, eu nem vou estar nesse futuro. Fala: Senhor, eu estou preocupado com isso. Não se preocupe, você não vai estar aqui. Mas eu estou preocupado. Eu falei: e o Senhor pode falar: não está nos meus planos você participar dessa preocupação. Sim, nós não somos eternos, nós não temos o controle de tudo, nos assustamos porque achamos que temos. E achamos que conversar com Jesus é simplesmente sentar e tomar um cafezinho com Ele, sem pedir o Espírito Santo, que o diálogo somos nós que vamos conduzir. Não, é preciso pedir o Espírito Santo, senão o Senhor vai estar falando lá em cima e nós vamos estar aqui. O Senhor então nos convida ao mistério. Veja São José, estamos na novena de São José. Ele não consegue entender, ele não toma iniciativa nenhuma. Sabia que Nossa Senhora estava grávida ali, não desconfiou dela em momento nenhum, claro que não. Sabia da profecia de Israel que uma virgem conceberia, mas ele não via nenhuma participação dele em nada, então ele se retira. Aí o Senhor que o introduz no mistério, porque ninguém se convida, é convidada. A iniciativa é de Deus. O anjo aparece em sonho: José, não tenha medo, você vai receber Maria como esposa, ou seja, um casamento virginal. Você vai ser o guardião. Então imediatamente é o Senhor que abre a porta. Cabe, claro, que a nós bater, mas o Senhor abre e nos introduz. Aí o Senhor, o diálogo para fluir com Cristo precisa do Espírito. O Espírito Santo é a comunicação de Cristo. Ele vai me fazer pensar como Cristo está querendo dizer. Falava aqui na missa de manhã, então São Francisco, o Senhor fala: vai reconstruir a minha igreja. Aí o que ele faz? Começa a pegar tijolo para reconstruir a igrejinha de São Damião. Mas não era isso que o Senhor estava falando. Mas ele foi lá, reconstruiu, mas o Senhor fala: tá, Francisco, mas não é essa a igreja. Assim somos nós, porque nós não estamos ainda no tempo do Senhor, com a visão do Senhor. Então precisamos entrar no mistério de Deus. O Senhor vai dizer: se conhecesses o dom de Deus, você pediria água viva. É preciso pedir essa água viva para conhecer o dom de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. O Senhor vai dar a água viva, e daquele que beber, ele vai dizer isso na festa de Pentecostes, no capítulo 7 de João, também vai sair água viva de quem beber. Aqueles que têm experiência de salvação ajudam a salvar os outros, diz o catecismo da igreja. Então a água viva também vai brotar dos discípulos. O Senhor quer isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós vamos entrar aí no mistério do batismo. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está abrindo a porta. Eu preciso então pedir que o Senhor renove a minha forma de pensar, que Ele me faça entender, pedir o Espírito Santo, para que o diálogo não fique incompreensível para nós, para que o diálogo flua e a gente entenda o mover de Deus. Veja, o profeta Elias está diante do exército imenso, e o auxiliar dele fala assim: nós estamos perdidos, só somos nós dois. Aí Elias vai dizer: não, nosso exército é maior.
Aí ele olha para o lado, mas só estou eu e você aqui, é maior em quê? Aí Elias diz: Senhor, abre os olhos dele. Aí abre os olhos, aí ele vê então um exército imenso. Mas por quê? Porque ele não era capaz de ver, porque ele não estava no mistério. Ele não estava no mistério. Então ele olhava e falava: nós estamos perdidos. Mas Elias: não, nós somos maioria. Olha a diferença da visão, mas da certeza, porque o Senhor então dá aos seus essa compreensão. Eu quero ver. Nós estamos no itinerário batismal de conhecer, de ver, né, nesse ano onde meditamos o Evangelho de Mateus, e o Senhor quer nos dar as asas do Espírito Santo para voarmos aí na força do Espírito e compreendermos aquilo que o Senhor quer realizar. E São Paulo vai dizer: porque não sabemos pedir o que convém. Não sabemos pedir o que convém. É o Espírito que reza em nós, é o Espírito que precisa vir em socorro da nossa fraqueza, é o Espírito que vai pedir em nós o que de fato é o mais importante, e que Ele vai também nos anunciar o que é necessário. Meu irmão, minha irmã, que dentro de mim, de você, a gente queira ter o interesse. Falávamos aqui ontem à noite, o mundo tem roubado o interesse por Deus. Que a gente queira ter interesse por Deus, interesse pelas coisas de Deus. Nesse mundo de muita dispersão, de muitos apelos, o Senhor também passa batido. E muitas vezes a gente dá uma atenção mínima, não deixa o Senhor ir além dentro de nós. Quantas curas interior o Senhor já quis realizar em nós, mas a gente não dá o tempo, não faz a oração mais prolongada, não dá a escuta. A gente fica meio como a samaritana, quando o Senhor começa a falar um pouco mais, aí a gente corre. É preciso ter o interesse, dar uma atenção máxima ao Senhor e deixar que Ele se revele e que Ele me explique o que diz a Sagrada Escritura. E quando estava a sós com seus discípulos, a sós, assim a gente também deve estar, lhe explicava as parábolas com detalhe. Mas a multidão ficava só com a parábola, o discípulo ficava com a parábola e com a explicação da parábola. Porque não é um entendimento meu da parábola, é a iluminação do Espírito Santo em mim sobre o que Jesus falou. Estão aí? Por isso que precisa. A sós ele explicava. Ele estava ali a sós com aquela mulher, não tinha ninguém, um momento propício de mergulhar. Ainda mais porque o Senhor revelou que Ele era o Messias. Sou eu o Messias que fala contigo. Olha só, era a hora dela beber mesmo, o Messias esperado, aproveitar aquele momento sozinha, para poder entrar no mistério. Nessa quaresma também o Senhor, preste atenção que Ele nos chama, mas muitas vezes quando o Senhor vai falar, a gente já foi. Falei: já foi de novo, vou nem poder falar, tanta coisa que eu estou querendo fazer, mas não para, não quieta. Quando a criança está muito agitada, a mãe fala assim: quieta, me escuta, e dá aquele, né? Quieta, você tem que escutar. O Senhor não vai fazer isso conosco. Aí o Senhor espera. E a gente então sai sem ter entrado, sem Nossa Senhora. Ela, como se fará isso? Preciso saber como. E o anjo explica. E ela então acolhe.
Quantos que saíram antes de ouvir o como? O Senhor disse algo, tá. E nem ficou sabendo como. Então, o Senhor quer nos introduzir no mistério da sua palavra, Ele quer nos explicar, sabe da nossa dificuldade, por isso que a gente precisa estar lá. Senão, nós que temos uma memória fraca, veja na primeira leitura, o povo está com sede. Aí eles falam assim: o Senhor nos trouxe aqui para matar de sede. Bem, se o Senhor quisesse que eles morressem, teria deixado morrer no Egito. Eles tinham acabado de ver as pragas do Egito, milagres estrondosos, o mar vermelho se abriu. Mas quando chega diante de uma necessidade biológica, que é bem mais simples, ele fala: o Senhor quer que a gente morra de sede. Assim somos nós. O Senhor acabou de fazer um bando de milagres estrondosos, maravilhosos, únicos. E aí logo depois o Senhor nos trouxe aqui para matar de sede. Isso é porque o Senhor quer que o povo aprenda a pedir a Ele. É Ele que dá o sustento. Claro que se o Senhor deu o maná, o Senhor deu a libertação, para dar água era mais fácil. Mas o povo tinha que aprender a pedir, a se relacionar, a esperar dEle o sustento, a providência. E isso precisava estabelecer esse relacionamento. E eles já então tinham esquecido. Pedir ao Senhor. E o Senhor então dá e mostra o como e fala a cada um de nós. Essa é a grande riqueza. Muito mais do que as obras do Senhor, é o Senhor das obras. Por isso que ele vai dizer à samaritana: ah, se você me conhecesse, você não ia querer outra água, você não ia a lugar nenhum mais. Se você me conhecesse. O que é a palavra conhecer? Conascer, é nascer junto. Essa é a raiz da palavra. Que o conhecimento para o judeu é aquele que é como um nascimento, onde você vai ter aquele nascimento junto com aquela realidade. Por isso que Jesus vai dizer a Nicodemos: é preciso nascer do alto, nascer de novo. Esse conhecer aí é o que o Senhor vai dizer no final da vida de cada um de nós: eu te conheço, eu não te conheço. O que é isso? Não é que ele não sabe quem eu sou. Assim, você não tem parte comigo, você tem parte comigo. Você é um comigo, você não é comigo. Isso que é conhecimento. Ah, que as pessoas sabem de Jesus Cristo. Saber não é esse conhecimento que estamos falando. É o conhecer como Jesus fala. É isso que eu e você temos que querer. O Espírito Santo já está em nós, já está aqui pelo batismo, mas em muitos o Espírito Santo está aprisionado. Nós temos, mas ele precisa nos ter. Ele então revela, né? Veja nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver depois do tempo da Quaresma, como eles falam constantemente: o Espírito falou em nós, o Espírito nos iluminou, o Espírito nos disse, o Espírito nos indicou. Como é que eles estavam verdadeiramente sendo conduzidos pelo Espírito. Esse tempo da Quaresma é para nós recebermos as asas do Espírito Santo, para entender através do Espírito a vontade do Pai e do Filho. Nós vamos agora então entrar no mistério aqui do batismo.